Bem-vindos, todas e todos. Eu sou Stefania Orel, trabalho como responsável de programas na delegação da União Europeia aqui em Brasília. É um prazer estar aqui e convidar todos vocês a esse diálogo União Europeia-Brasil sobre arquitetura. Eu acho que vocês já entraram e vieram à exposição dos prêmios e o MIS Awards do 2024, que a gente trouxe aqui com o suporte, o apoio da Fundação Mies van der Rohe, cuja presidenta está aqui hoje com nós, Ana Ramos, e temos também a presença de dois dos finalistas aqui, o João e a Paula, que vão depois estar aqui e falar como parte desse diálogo. Da minha parte, eu tenho que fazer essa abertura oficial. Eu fico um pouco porque a luz não é muito forte. Essa parte oficial porque a União Europeia acredita muito nesse diálogo entre arquitetos, designers, para juntar esses cérebros, essa sensibilidade, para pensar os territórios do futuro, para pensar como nós vamos habitar, morar nesses territórios juntos. Então, cremos na diplomacia cultural, cremos sobretudo, os diálogos, arquitetura, urbanismo, que são umas propostas para responder aos desafios climáticos, sociais, que nós temos na frente. Então, acreditamos muito nas soluções ou nos pensamentos que podem fazer as nossas cidades, nossos territórios mais sustentáveis, mais inclusivos e mais belos. Esses três princípios são os princípios do que nós vamos falar hoje, da nova Bauhaus europeia, que é esse movimento que lança a Comissão Europeia há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, e para realmente reviver esse espírito do Bauhaus, dessa época de realmente enxergar os futuros possíveis com as mudanças em termos de material, muitas também mudanças sociais na época. Então, a gente quer retomar esse espírito e misturar arquitetos, urbanistas, pensadores, filósofos, artistas, designers, para pensar como vamos a construir esses futuros nessa mudança global que estamos vivenciando hoje. E também, a parte dessa crença, a gente crê muito, e tem já muitos frutos desse diálogo, a cocriação Brasil-União Europeia. Já são siglos de cocriação, se a gente quer falar nessa linguagem de start-upper, mas já fizemos muitos trabalhos comuns, muitas obras comuns, e a gente acha que Europa e o Brasil têm muito que pensar juntos, sobretudo nos temas, outra vez, não dos desafios sociais, ambientais que nós temos hoje em dia. Então, dessas duas crianças, no diálogo arquitetos, designers, artistas, não, de reviver essa Bauhaus, e do diálogo muito frutífero entre a União Europeia e o Brasil, nasce esse encontro hoje. E também nasce a proposta de fazer essa exposição aqui no Centro Renato Russo, que é muito emblemático para esse tipo de diálogo, esse tipo de exposição. Para fechar, só falar sobre a exposição que vai ficar aqui em Brasília até o final do mês, e daí vai viajar pelo Brasil, e começando pela Bienal de Arquitetura em São Paulo.
E então esse é o primeiro encontro, primeiro diálogo, mas vai ter muito mais nos anos que estão por vir. Obviamente também vai ter umas falas durante a COP30 aqui em novembro, muitos diálogos entre a União Europeia e o Brasil. E vamos continuando. Muito obrigada. Desejo para você um ótimo encontro. Espero que seja fruto de muitos pensamentos, que você vão voltar para casa com novas ideias, novas formas de enxergar algumas coisas depois das falas dos especialistas, expertos que estarão aqui. Então, muito obrigada. E muito obrigada ao Espaço Renato Russo por nos acolher. Muito obrigada a Luísa. A gente está trabalhando muito bem com o IAB-DF e esperamos também com o IAB São Paulo, o IAB Rio de Janeiro. E eu queria agradecer também o Tiago, que está aqui, Tiago de Andrade, o curador da exposição. Então, sem mais, Luísa. Muito obrigada, Stephanie. É sempre uma alegria para o IAB conseguir ampliar as nossas redes, os encontros com arquitetas e arquitetos. Então, acho que é uma felicidade, um privilégio contar com essa exposição aqui, contar com essa expografia feita pelo Ateliê Paralelo, pelo Tiago Andrade, que é ex-presidente do IAB. Então, onde a gente pode voltar a discutir projeto de perto e a intensificar os laços entre Brasil e União Europeia, que sempre funcionam muito como referências e inspirações, principalmente nos contextos atuais de globalização que estamos. Então, para começar as atividades de hoje, eu gostaria de convidar ao palco a diretora Ana Ramos, da Fundação Mies van der Rohe, que é arquiteta formada pela Universidade Politécnica da Catalunha, tem ampla experiência em projetos de renovação e arquitetura pública e cultural, professora universitária e referência na promoção da arquitetura contemporânea europeia. Para compor o painel dessa primeira parte da tarde, também convido a doutora Ethel Leon, que é doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, foi editora da revista eletrônica Design Agitprop e autora dos livros Design Brasileiro, Quem Fez, Quem Faz, né, pelo Senac Rio de Janeiro, e do livro João Batista da Costa Aguiar, Desenho Gráfico. Por favor. E, para fechar o painel, convido o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, o arquiteto Caio Federico e Silva, que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Piauí, especialista em reabilitação ambiental e sustentável e mestre e doutor de Arquitetura e Urbanismo pela UNB. Então, para iniciar as falas, gostaria de passar a palavra para a diretora Ana Ramos. Fique à vontade. Boas tardes, ¿sí? Boa tarde, ¿funciona? Me disculpo, no falo portugués, lo comprendo bien, pero les voy a hablar en español despacito. Y si necesitan alguna aclaración, seguro que alguno de mis amigos bilingües nos pueden ayudar. Empezaré por los años 20 del siglo XX y luego hablaré de la contemporaneidad. En 1929 se celebró en Barcelona la exposición internacional que invitó a todos los países europeos a exponer sus logros industriales, comerciales. El mismo año en Sevilla se celebraba la exposición iberoamericana, que hizo lo equivalente con los países de América. En la exposición del 29 en Barcelona, Alemania fue uno de los países con más metros cuadrados expuestos. La industria alemana en el año 29 era potente
poderosa, innovadora, tenía mucho que exponer. Y los diseñadores de los espacios expositivos de Alemania fueron Lilly Reich y Ludwig Mies van der Rohe. Y también a ellos se les pidió que diseñaran el pabellón nacional de Alemania, que resultó ser un momento de especial iluminación para ellos, porque alcanzaron probablemente la cúspide de su carrera en ese instante. Este edificio, que si lo tenéis en mente, con estas paredes desnudas pero de mármol hermoso y pulido, estas fachadas de vidrio desde el suelo hasta el techo, estas columnas estriadas en acabado metalizado reflectante que multiplica el espacio. Es una arquitectura fundacional de cómo hoy todavía interpretamos nuestra profesión los arquitectos. Ese pabellón fue desmantelado, según lo previsto, en el año 1931, en enero del 31, al finalizar la exposición internacional. Probablemente porque era un pabellón efímero, lejos de su Alemania natal, con una función muy indefinida, más allá que representar la excelencia de su país. Esto dio enorme libertad a los creadores para, por primera vez, atreverse a materializar lo que tenían en sus cabezas. Porque el riesgo, bueno, si no funciona, no pasa nada, es efímero. Pero funcionó y desde entonces ellos construyeron así y muchos otros hemos aprendido de ellos. He dicho que se desmanteló el pabellón, quedó en fotografías, formó parte de la exposición del MoMA de International Style y se convirtió en uno de los mitos fundacionales de la arquitectura del siglo XX. En los años 50, bueno, todos los invitados a la inauguración del pabellón en 1929 tuvieron vidas muy complicadas pocos años después. Tanto los promotores de las industrias alemanes, algunos de ellos juzgados luego en Nuremberg por su vinculación con las fábricas de gas que se usaban en los crematorios, los españoles metidos luego en una guerra civil fratricida. O sea, la historia, hay que recordar siempre los momentos brillantes y los momentos complejos. En los años 50, en una España que se recuperaba pero que seguía en una autarquía muy cerrada, algunos jóvenes arquitectos barceloneses que sabían o aprendieron a hablar inglés descubrieron en los libros de arquitectura americanos referencias a un tal pabellón de Barcelona, Barcelona Pavilion, porque las historias de los nombres de este edificio también tiene su gracia, porque es el pabellón alemán, si hablamos del construido en 1929, el pabellón de Barcelona, si hablamos de la memoria que quedó en la literatura de arquitectura, porque los americanos no querían hablar del pabellón alemán porque había perdido la guerra y entonces preferían llamarle el pabellón de Barcelona. Y al pabellón reconstruido le llamamos pabellón Mies van der Rohe, porque si en Barcelona le llamamos pabellón de Barcelona, nuestros conciudadanos no nos entienden. O pabellón alemán, pero normalmente ahora le llamamos pabellón Mies van der Rohe en detrimento de la memoria de la maravillosa Lilly Reich. También hemos creado unas becas con el nombre de ella y por lo menos la visibilizamos. Años 56, un grupo de jóvenes arquitectos descubren que había habido un pabellón mítico, escriben a Mies van der Rohe en Chicago, le proponen reconstruirlo, a él le gusta la idea, aunque quizá, como buen creativo, dice, bueno, quizá haría algo diferente ahora. Da igual, en ese momento no hay el dinero, no hay la voluntad política, no hay la oportunidad. En los años 80, cuando España recupera la democracia y el Ayuntamiento de Barcelona decide apostar por la calidad
del espacio construido como herramienta para materializar la socialdemocracia naciente en nuestro país. O sea, la calidad del espacio urbano es lo que se convierte en la versión material de los servicios públicos de calidad, etc. Entonces ahí hay una acción política a través de la calidad arquitectónica, no solo en edificios, también en el espacio público. La reconstrucción del pabellón Mies van der Rohe se inscribe en esta voluntad de recuperar para la ciudad el cosmopolitismo, el brillo, el afán de excelencia. Poco después vinieron los Juegos Olímpicos y la misma transformación de toda la ciudad, etc. La Fundación Mies van der Rohe fue creada para llevar a cabo esta reconstrucción en los años 80 y desde entonces impulsa y divulga la cultura arquitectónica en Barcelona, en Europa y en el mundo, cuando nos invitáis al mundo. Y lo hace sobre todo a través de los European Union Prize for Contemporary Architecture, Mies van der Rohe Awards. Pero un momento me detengo todavía en el año 29. Mies van der Rohe fue el tercer director de la Bauhaus, de la Escuela de Arquitectura y Diseño Bauhaus. Algunos investigadores apuntan que de hecho hubiera sido el segundo director si no tuviera el encargo de Barcelona. Pero como tenía el encargo de Barcelona, dijo, bueno, ahora no, porque tengo un encargo en Barcelona importante para mí, y rechazó el cargo, por lo tanto, por eso fue Hannes Meyer el segundo director, y cuando ya Hannes Meyer tuvo que ser cesado por demasiado comunista, Mies van der Rohe, que no era tan comunista, ni mucho menos, fue nombrado director de la Bauhaus. Aun y así, le cerraron la Bauhaus los nazis. Él la reabrió en Berlín ya como escuela privada, con iniciativa suya, con algunos de los estudiantes que querían seguir luchando por ese sueño, pero finalmente en el 33 cerraron definitivamente la escuela Bauhaus e incluyeron a Mies van der Rohe como artista degenerado en la lista de los nazis, y él, aunque intentó quedarse en Alemania, pues tuvo una oferta laboral en Estados Unidos que no pudo rechazar y se fue. En el 2019 se celebró el centenario de la creación de la escuela Bauhaus, que fue muy complejo para los alemanes, porque la escuela Bauhaus, yo no sé aquí, pero para los arquitectos y diseñadores en España es un lugar como mítico en positivo. Es este lugar de mezcla de artistas, diseñadores, de personas de distintos países, este lugar de libre intercambio. Pero en Alemania fue muy estigmatizada en los años 30 y quedó un pozo de que todos estos comunistas, revolucionarios, artistas eran un problema y eran responsables, en parte, de lo que había ocurrido luego en Alemania, etc. Entonces, en Alemania había un poco una sombra de, y si hay algún alemán en el público estaré encantada de conversarlo, pero es algo que lo vimos porque nosotros participamos en este centenario de la Bauhaus y vimos que al principio para ellos era un momento difícil porque la República de Weimar, mi marido es economista y para él cuando habla de la República de Weimar siempre habla en términos de desastre, lo peor, porque económicamente fue un momento muy difícil, pero para mí, como estudiante de arquitectura y de arte, la República de Weimar fue este espacio de libertad y de creación y de revolución en mi sector. Bueno, 2019, Alemania se reconcilia con su recuerdo de la Bauhaus, celebra el centenario y tan es así que la presidenta alemana de la Unión Europea, poco después, se enamora del concepto y lo utiliza en este nombre de la nueva Bauhaus europea. ¿Cuál es la ambición de la nueva Bauhaus europea? Beautiful, sustainable, together.
La Unión Europea estaba lanzada en todo este tema de eficiencia medioambiental, pero muy volcada, y me perdonarán si hay ingenieros en la sala, muy volcada hacia la vertiente ingenieril de la eficiencia energética, de los productores de materiales aislantes, de ventanas de doble vidrio. Y de repente, con el concepto de la nueva Bauhaus europea, aparece una palabra que es belleza. Y nosotros, en la Fundación Mies van der Rohe, cuando vimos que hablaban de belleza, pensamos que queríamos ser parte de la nueva Bauhaus europea. Porque la belleza no la sabemos parametrizar y no la sabemos definir, y lo que para mí es belleza, para ti es diferente, pero sabemos que existe y la sabemos reconocer cuando la encontramos y aspiramos a encontrarla y a buscarla. Esto nos enamoró de la nueva Bauhaus europea, este término de Beautiful, Sustainable, Together. No negaré que enseguida los burócratas de Bruselas intentaron poner un ranking de qué es beautiful y qué no es beautiful. Y hay que explicar que no lo podemos hacer eso. Solo sabemos que beautiful existe, pero no sabemos qué es, como las meigas gallegas. Y ahí estamos volcados. ¿Cómo conecta esto con los premios Mies van der Rohe? Bueno, nosotros, la Fundación, desde 1988 organiza los premios Mies van der Rohe de arquitectura contemporánea. Y la definición es muy sencilla, es la búsqueda de la excelencia en arquitectura. Y en cada edición tenemos un jurado diferente y en cada edición el jurado nos pregunta, ¿qué tenemos que buscar? Y les decimos, la excelencia. Tenéis que poner un faro, una luz, que la luz que vosotros consideréis que es la que ahora ilumina la arquitectura y que pueda servir de guía para vosotros mismos y para otros compañeros. El jurado puede ver este panorama maravilloso de casi 400 obras nominadas en 40 países de Europa, entrar, conocer, buscar, aprender, y de este proceso maravilloso y privilegiado para mí asistir a estas deliberaciones del jurado, elegir algunos proyectos y proponerlos al resto de la comunidad como el tema de conversación, el objetivo compartido. Podéis ver en la exposición aquí fuera que Beautiful, Sustainable y Together impregnan todas las obras que habéis visto. Together, obviamente, hace referencia a la inclusión social, pero inclusión, o sea, de todos nosotros, que todos nosotros nos sentamos incluidos. Y sustainable en todas sus facetas. El jurado de este año estaba presidido por Frédéric Drouot, que fue socio de Anne Lacaton y Jean-Pierre Bassal en el proyecto de Burdeos, en un proyecto de rehabilitación de un gran bloque de hormigón de 530 viviendas que, en vez de ser derribado y reconstruido para satisfacer los parámetros de eficiencia energética, para actualizarlo, los arquitectos propusieron a la Agencia Pública de Vivienda de Burdeos intervenir en el edificio de otra manera, en su caso añadiendo unos espacios intermedios que para vosotros aquí en Brasil es evidente porque fue vuestra maravillosa traducción de la arquitectura de la Bauhaus, de la arquitectura del siglo XX centroeuropea. Cuando viajó a Brasil tuvisteis la maravillosa capacidad de hibridarla con vuestras circunstancias climáticas y, en mi opinión, es la mejor versión de la arquitectura moderna, la que tenéis en Brasil, porque conseguís unir la funcionalidad con la belleza y con el buen entendimiento del contexto climático, y esto es espectacular. Bueno, pues Frédéric Drouot, que había estado vinculado a este proyecto de Lacaton y Bassal, fue nuestro último presidente del jurado y él buscaba hacer to do, en su acento francés, to do more with less. Y si miráis todos los proyectos de aquí fuera con esta perspectiva, todos buscan hacer más, y hacer más significa hacer más para la sociedad,
O sea, crear espacios donde el together pueda ocurrir con menos dinero, con menos materiales, con menos energía. Y creo que, bueno, resume bien esta exposición, es un buen ejemplo de lo que la nueva Bauhaus europea persigue, que es este buen entendimiento de la arquitectura, de la eficiencia energética de la sociedad en general para darnos un futuro un poco mejor. Creo que voy a dejar aquí mi charla y luego quizá con los compañeros, si sale algo más, lo podemos continuar. Muchas gracias. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para Ethel Leon, para seguirmos as conversas deste painel. Bom, boa tarde. Está funcionando? Não, né? Tá. Boa tarde a todas e todos aqui. Antes de mais nada, agradeço o convite do Corpo Diplomático da União Europeia, em particular da Stephanie, que me chamou para estar aqui. Eu fico feliz de estar pela segunda vez, de alguma maneira, vinculada ao Prêmio MIS, porque justamente em 2019, quando foi o centenário da Bauhaus, eu me envolvi com as comemorações da Bauhaus Imaginista, que fez um grande seminário em São Paulo, e acabei me envolvendo também com o Prêmio MIS e organizando em São Paulo uma reunião com professores, diretores e coordenadores de cursos de arquitetura. Então, nós fizemos um ótimo seminário aberto ao público e depois fizemos uma reunião sobre ensino da arquitetura. Aliás, um dos participantes é o meu colega, professor Renato Anelli, que hoje está cuidando da Bienal de Arquitetura. Essas reuniões foram muito produtivas, renderam muitas conversas, sobretudo São Paulo e Rio, né? Lamentavelmente não houve tempo nem finanças compatíveis para levar escolas de outros países, de outros estados para nossas reuniões. E foi um momento justamente que o Prêmio MIS abriu sua participação para o Brasil, para estudantes e formandos de arquitetura do Brasil, do Chile e do México. E isso foi muito auspicioso assim, para todo mundo que participou dessas reuniões, essa abertura para a América Latina. E nós achamos, na época, eu estou dizendo o conjunto de professores, enfim, de pessoas das escolas de arquitetura, nós achamos que isso era um primeiro passo, inclusive para que o prêmio se tornasse um prêmio que abrangesse toda a América Latina, uma vez que justamente esse diálogo, né, desde meados do século XX, entre a arquitetura da América Latina toda, todas as experiências de conjuntos habitacionais, enfim, de muitas experiências que vocês conhecem melhor do que eu, tiveram muitas referências em duas vias, né, transatlânticas, né, daqui para lá e de lá para cá, da Europa para cá. E por que nós pensamos isso? Pensamos que o prêmio podia se tornar um prêmio também, eu já falei disso com a Ana ontem, e não é a perspectiva do prêmio, mas era um desejo do conjunto aqui dos envolvidos com educação em arquitetura. Por que era esse desejo? Eu vejo duas questões. A primeira é essa compatibilidade, esse diálogo muito permanente que houve das arquiteturas latino-americanas com as arquiteturas europeias, em suas diversas matizes, né? Há quem diga, inclusive, que Ronchamp não existiria se Le Corbusier não tivesse conhecido o Niemeyer, né? Enfim, então há uma via de mão dupla e transatlântica, né? E esse diálogo é muito importante porque quando a gente olha, no nosso caso, para o Brasil, quando a gente olha para a indústria cultural brasileira, a gente vê uma marca muito potente da cultura norte-americana. Mas quando a gente olha especificamente para a arquitetura e também para o design, a gente vê que a marca europeia é muito mais forte, ela é muito mais presente. Se estuda até hoje nas escolas de arquitetura, se estuda desde a arquitetura
grega, romana, mas também a arquitetura medieval, a arquitetura moderna e contemporânea. Isso faz parte da formação dos nossos arquitetos aqui. Então, esse diálogo é muito importante. Esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado, no momento, já de uns anos para cá, uma busca muito relevante, me parece, da perspectiva decolonial e, hoje em dia, até contracolonial, né? Nos estudos, em geral, das humanidades, isso está muito presente na arquitetura e no design também. Então, pode-se ver com um certo cuidado essa ideia de você trazer um prêmio para cá. Mas, se a gente pensar hoje, olhando demograficamente o que é a Europa, a gente vai ver que a Europa não é mais um continente branco, né? Não existe mais essa pretensa, que eu acho que nunca existiu, mas enfim, uma pretensa pureza étnica, civilizatória, que estaria dominando o nosso enquadramento de pensamento, né? Então, se isso não existe mais, e se existe também um conjunto de questões comuns de várias localidades que enfrentam problemas muito semelhantes ao que nós enfrentamos endemicamente na América Latina, me parece que esse diálogo seria muito pertinente, né? Basta ver, ontem eu estava vendo na exposição, por exemplo, os 2 projetos da Bélgica, em que aparece, aliás, eu vou fazer até uma digressão, eu adorei ver nessa exposição como a fotografia de arquitetura tem mudado. A fotografia de arquitetura hoje é uma fotografia que incorpora gente. As pessoas que usam a arquitetura, que são, enfim, o verdadeiro motivo pelo qual a arquitetura é feita, as pessoas estão presentes nas fotos de arquitetura. A arquitetura não é mais a foto de arquitetura, não é mais a foto do grande monumento em que a vida humana está ausente. E se a gente olhar particularmente os projetos, 2 projetos que eu vi da Bélgica, um de uma piscina, outro de um equipamento de esportes, a gente vai ver uma Europa não branca. Isso está muito claro nessa exposição. Então, eu acho que essa nova referência do que significa Europa para nós, ela é muito importante de ser levada em conta, né? E aí eu diria que esse diálogo, então, trazer essa exposição para cá, permitir que nossos estudantes, nossos professores, nossos arquitetos tenham contato com essa nova arquitetura e que esse diálogo se faça simetricamente de lá para cá e de cá para lá também, me parece muito promissor. Daí o desejo, eu acho que eu estou expressando um desejo de uma comunidade de professores de que esse prêmio se tornasse um prêmio transatlântico. É isso só. Obrigada. Muito obrigada, Éter. Eu vou passar a palavra agora para o professor Caio Federico. Chamo de professor porque já foi meu professor, gente, é um hábito difícil de perder. Boa tarde a todo mundo que está aqui nesse lugar tão simbólico para Brasília. É um privilégio estar aqui nesse lugar enquanto diretor da FAU-UNB e ver aqui a FAU-UNB em massa, né? Ver desde a Luísa, egressa da FAU-UNB, muito atuante aqui no IAB, com muitos projetos em parcerias com a FAU-UNB, em vários laboratórios. O Matheus acabou de chegar, nosso curador premiado, egresso da FAU, o próprio Tiago, curador da exposição, a Joana França, a melhor fotógrafa de arquitetura do Brasil, egressa da FAU-UNB presente. Então, muito orgulho, além de ver alunos do mestrado, doutorado aqui nessa sala. A minha apresentação, eu converti numa conversa, eu gostei muito desse formato, né, de trazer, e vou trazer muito mais a memória, até da minha vinda a Brasília, como Brasília sempre foi, nesse imaginário brasileiro, a cidade do laboratório, né? Eu sou neto de candango, meu avô, filho de quilombola no Piauí, veio para Brasília, minha mãe ficou na barriga da minha avó, e ele veio para Brasília e voltou falando das paredes curvas que ele tinha que morar aqui. E minha avó, com uma boa matriarca nordestina, não deixou. E aí Brasília ficou nesse imaginário de um estudante de arquitetura muito apaixonado por arquitetura, formei na UFP, Federal do Piauí, e vim então fazer mestrado em algum lugar maior que Teresina, que tivesse uma pós-graduação importante, e descobrindo naquele momento
que a pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNB era a primeira do Brasil, porque nasceu em 62 com Oscar Niemeyer, primeiro diretor da escola. Então, essa cidade de laboratório foi um título que eu não dei, fiquei tão feliz porque me ofereceram esse título e eu fiquei brincando como essa cidade de laboratório é essa cidade inspiradora, uma cidade que reúne, e hoje é o terceiro centro metropolitano do país, mas nessas últimas 2 décadas tem se esforçado e tem conseguido ser um hub de cultura e inovação já consolidado no cenário latino-americano e também internacional. E aí eu ia apresentar, ia ficar muito aulinha de sala de aula, muito maçante, então não vou deixar vocês passarem por isso, mas eu vou trazer alguns laboratórios, alguns centros de pesquisa dentro da FAU-UNB que desenvolvem uma pesquisa muito ancorada na realidade, muito engajada socialmente e oferecem muitos recados ambientais. Particularmente eu coordeno um laboratório chamado LASUS, Laboratório de Sustentabilidade Aplicada à Arquitetura e Urbanismo, e há 20 anos, esse laboratório fez 20 anos, eu estou há 18 anos em Brasília, então cheguei no início do laboratório. É um laboratório que oferece um curso de especialização na área de reabilitação ambiental. E esse laboratório fez uma parceria com o Ministério da Saúde, naquele momento, para reabilitar os hemocentros, que são os centros de coleta de sangue do país inteiro, os hemocentros coordenadores. E a gente fazendo aquela pesquisa sem muito engajamento, mas fizemos a reforma do Hemocentro de Belém, do Hemopa, do Ceará, o Hemoce, Rio Grande do Sul, Campinas, Fortaleza, o de Brasília. Esses projetos eram engavetados, porque faltava dinheiro público, mas tinha um projeto de arquiteto com pesquisa associada para a gente reabilitar, reformar e melhorar esses edifícios. E aí, muito simbolicamente, que anos depois, com a COP Belém, o nosso projeto de 10 anos atrás está sendo executado agora para ser entregue em setembro, para a COP em Belém. Então, um novo hemocentro com pesquisa associada vai ser entregue para a sociedade. Um outro laboratório que me é muito carinhoso, assim, eu tenho uma atuação muito presente, que é o LACAN, Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética. A gente trabalha com edifícios de balanço energético nulo, né? Edifícios que não podem gastar a energia, né, a não ser que produza. E a gente conseguiu trazer para o campus da UNB o primeiro edifício de balanço energético nulo de Brasília. Ele está já finalizando a obra, inclusive vai ter uma visita guiada até o final do ano, para que a sociedade de Brasília reconheça e entenda o que é o edifício desse que tem a capacidade de gerar energia que produz. E é um edifício inovador, foi um concurso de mais de 20 universidades federais, e a gente conseguiu trazer a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Brasília, a UFPEL, em Pelotas, e a UFSC, em Santa Catarina. Enfim, estou dando alguns exemplos de laboratórios que são lugares que a gente já desenvolve, ou seja, soluções que a gente já desenvolve dentro da universidade com mais de 1.000 alunos, né, uma escola muito consolidada, muito grande, e a gente percebe a importância desses momentos tão prazerosos, né, desde ontem à noite com a exposição, de reconhecimento da profissão. Reconhecimento da profissão, reconhecimento da arquitetura, e acreditando que cada vez mais para essa arquitetura ser premiada, ou ser absorvida e respeitada pela sociedade, ela não se faz só com arquitetos, ela se faz com muitos outros profissionais. Então, esse curso que eu falava de especialização, a gente abre para todas as formações. O curso de mestrado e doutorado, esse é o mais antigo do Brasil, que eu comentei, é um programa que é aberto a mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo para qualquer profissão. Ou seja, os estudos de arquitetura e de urbanismo são estudos que precisam de outros olhares e precisam de outras sensibilidades para que a gente consiga implementar essa arquitetura bela, sustentável, inclusiva. Então, esses laboratórios que a gente tem, enfim, desenvolvido na universidade, só dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, a gente tem 20 laboratórios. A Universidade de Brasília tem 670 laboratórios. Né? Então, cada laboratório fazendo um pequeno pedaço, né, da pesquisa aplicada, e a gente conseguiu, dentro da universidade, eu sou diretor há 2 anos, são 4 anos de gestão, estou ali articulando com os meus colegas e alunos, tive o privilégio de ter ex-alunos da faculdade, agora professores, muito engajados e muito entendedores do que é a política educacional que a UNB implementou, tão inovadora naquele tempo, uma universidade multidisciplinar, e nós conseguimos abrir um laboratório inaugurado essa semana, que é o LAPIS, Laboratório de Prototipagem e Sistemas, trazendo o mapa do campus para as pessoas cegas, porque a Universidade de Brasília tem um número grande de alunos cegos ou com baixa visão. Então, é um mapa impresso em 3D nas impressoras da FAU para o campus todo usufruir. A gente elaborou uma impressora de braille para que o curso de Direito consiga
gerar a quantidade de material didático muito mais rapidamente, com uma impressora 1/3 do custo de uma impressora de braille que o mercado consegue produzir. E a gente consegue reunir com o pessoal da odontologia, fazendo na impressora 3D da FAO, as próteses dentárias para baratear o custo. Uma prótese sai a R$6, mais ou menos, 10 vezes mais barato do que o mercado consegue produzir. Então, assim, é um laboratório da Faculdade de Arquitetura, coordenado pelo professor Renan, ex-aluno da FAO-UNB, que conseguiu entender a importância de um laboratório da Faculdade de Arquitetura oferecer e convencer e convidar colegas de outras áreas do conhecimento para produzir um material mais inclusivo, mais sustentável, porque, além de tudo, o Renan ainda elaborou, com um aluno da FAO, uma disciplina, uma maneira de usar resíduo de garrafa PET como matéria básica para gerar essas próteses. Ou seja, dei 3 exemplos, não vou falar aqui claro que os outros coleguinhas vão ficar com ciúme, que eu não falei dos laboratórios todos, mas é um engajamento social muito grande, muito importante e uma devolutiva que a gente tem que fazer como compromisso ético, né, para a universidade, muito imediato. E para não me alongar mais nos laboratórios, até porque eu acho que vai ser legal uma conversa depois dessas trocas, eu fiquei muito feliz, não foi por acaso, que eu passei um ano da minha formação em Barcelona, na ETSAB, na UPC também, no Departamento de Energia, foi um privilégio. A única bolsa do Erasmus Mundus, né, foi a primeira bolsa de doutorado na época, então foi um privilégio estar ali, isso já faz 15 anos, né, com a Helena Koch. E naquele momento, a gente entendendo como a gente conseguia se articular, né, enquanto universidade europeia, né, como a UPC, enquanto universidade pública brasileira. E nesse esforço, enquanto diretor da FAO, a gente estabeleceu uma série de convênios e parcerias com universidades do mundo todo, né, Estados Unidos, China e Europa em peso, né, inclusive eu saúdo a Pavla Havriklova, que está aqui, embaixadora da República Tcheca. Estivemos, ano passado, visitando 4 universidades na Tchequia e já assinamos um memorando de entendimento com a Politécnica de Praga, na CVUT, e recebemos uma exposição belíssima, né, com o Marco Maia, o arquiteto, aqui na Faculdade de Arquitetura, e outras cidades do Brasil também receberam essa exposição. Mas essa parceria internacional, isso eu falo para os coleguinhas que ficam me visitando na faculdade, é muito mais, claro, abrir portas para os nossos alunos, né, mergulharem, se articularem com o mundo, mas também muito mais para que o mundo entenda, reconheça e valorize o que se faz nos outros lugares. Como essa universidade que, para mim, foi um novo Brasil, né, viajar para Brasília, para fazer mestrado, né? Uma viagem, eu não conhecia Brasília, então vim como arquiteto conhecer Brasília, estudar para fazer mestrado num lugar como esse, que é um polo de inovação, eu acho que é um lugar que todo mundo merece conhecer, e isso é uma prova, assim, cada dia que eu estou na faculdade, eu vejo essa prova se estabelecer com os visitantes que tiram fotos do ICC, do prédio do Niemeyer, né, que está estabelecido, às vezes cansa de olhar para ele, porque está lá todo dia. Eu não canso não, que eu tiro foto todo dia do prédio. Meu celular, todos os dias que eu estou no prédio, eu tiro uma foto, mas é um lugar muito marcante, muito simbólico, que tem essa força, né, tem essa pregnância de ser um lugar que atrai e, enfim, estrategicamente localizado, né, acaba facilitando muitas conexões, mas a gente tem feito esse esforço de de estabelecer essas parcerias internacionais, já algumas consolidadas. A gente tem 2 acordos muito importantes na faculdade, um com a Fundação Renzo Piano. Nós levamos um aluno por ano há 25 anos para a Renzo Piano Foundation, então um ano vai para a Bélgica, um ano vai para Gênova, um ano vai para Paris. A gente acabou de lançar um livro, inclusive, sobre esse legado de 25 anos de Fundação Renzo Piano com a FAO-UNB, e temos um dos 3 únicos acordos de dupla titulação que a UNB tem com o Politécnico de Turim, em que os alunos estudam 2 anos em Turim e recebemos alunos da Itália, e esses alunos têm a dupla formação. O arquiteto brasileiro tem o diploma pela União Europeia e o arquiteto italiano, ou de Turim, tem o diploma brasileiro e tem o CAL, e viabiliza atuar no território nacional. Então, esse convênio já atendeu mais de 50 estudantes, acho que vieram 18 da Itália e foram mais de 30 brasileiros. Mas, enfim, então, assim, essa força internacional que Brasília carrega desde a sua gênese, eu acho que é muito simbólica, porque isso me alimenta e isso foi o que eu vim buscar em Brasília. Então, assim, fiquei muito feliz. Eu cancelei uma agenda de laboratório, de reunião, pelo convite, agradeço o convite de estar aqui, mas acho que esses momentos são importantes. Sair da nossa burocracia da rotina. Eu sei que todo mundo aqui também tem outra atividade na sua rotina, mas estar aqui nesse momento, acho que é uma chance da gente chancelar parcerias e ver, de repente, o prêmio ganhando o mundo, a nossa profissão e nosso objeto de trabalho, né, que é a arquitetura, indo mais longe. Obrigado, Luísa.
queria agradecer a todas e todos. A gente tem tempo para fazer 2 perguntas, se alguém da plateia quiser... temos ali uma pergunta. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Natália Noleta, sou arquiteta. Eu resolvi fazer a pergunta porque eu fui uma das alunas da CVUT em Praga, eu acho que foi a primeira, eu fui da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a alegria de trabalhar com arquitetura, né, e faço divulgação. Enfim, eu tive que me apresentar por conta disso. Foi incrível estudar em Praga, e foi na CVUT, né? Eu fiz arquitetura, foi muito legal. Já tem um tempinho, mas, enfim, eu acho que eu fui uma das primeiras alunas. Mas eu tenho um comentário sobre cidades sustentáveis para a professora lá de Barcelona, a importância, né, da gente lembrar dos 3 pilares de cidades sustentáveis, que é pensar na economia, no meio ambiente e nas mudanças sociais. E o ano passado, na Espanha, a gente teve a grande chuva, né, que atingiu Valência, e a importância da cidade da música, que foi para os moradores, né? Então, a importância de a gente ter esses centros abertos para, enfim, né, para essa questão que a gente ainda está sem saber muito o que vem, né, nessas cidades contemporâneas. E me fez lembrar isso, esse evento ano passado, né, que teve do Calatrava, que ele abrigou muitas pessoas, né, e foi muito importante para essa região que foi muito danificada. Então, eu acho que é uma pauta muito importante, né, para a gente, como arquiteto e urbanista, pensar nessas mudanças climáticas que estão aí, como os desastres, né. Me fez lembrar, e foi só um comentário, que eu fiz essa referência dessas, enfim, 2 oportunidades aí. Obrigada, Natália. Bueno, es interesante. Sí, bueno, desde luego la sostenibilidad se basa en estos 3 pilares, de ser medioambiental, económica y social. Esto es imprescindible y si no están los 3 pilares, se cae como una silla, como un taburete. Y en este sentido es por lo que celebramos el cambio de mirada un poco con la nueva Bauhaus europea. Incluye lo social, por supuesto, ¿no? Lo económico y lo medioambiental ya estaba, pero faltaba lo social. Y con la nueva Bauhaus, al hablar de beautiful y de together, para nosotros es la dimensión social, incluyendo la cultural, ¿no? Y en referencia a Valencia y a las inundaciones, de hecho, el Palacio de la Música de Calatrava está en 1950 y algo hubo una terrible inundación en Valencia, porque Valencia, como Barcelona, está en la cuenca del Mediterráneo y el régimen de lluvias es torrencial. Entonces, recurrentemente hay lluvias en las montañas que están cerca de la costa y ese agua baja a toda velocidad por los torrentes. La Rambla de Barcelona, los que habéis estado en Barcelona, Rambla es la palabra literalmente para ese cauce seco por donde cuando llueve una vez cada 5 años baja todo el río. En Valencia hubo unas inundaciones terribles en los años 50 con miles de muertos y se decidió desviar el cauce del río porque el río pasaba por el centro de la ciudad, el río Turia, y se desbordó. Y se desvió el cauce del río y en el antiguo río es donde se construyó toda la ciudad de las artes de Valencia y todo este parque lineal. Digamos, por desgracia ahora hubo estas lluvias que no pudieron seguir sus cauces naturales porque el hombre había hemos urbanizado incontroladamente y el agua es más fuerte que el hormigón y acaba encontrando su sitio y bueno, la incompetencia de la administración y de los dirigentes políticos multiplicaron el desastre. Pero la cierta poesía, no sé si era poesía o la ironía
de que los voluntarios se concentraran en el antiguo río Turia, más que en el edificio de Calatrava. Para mí era como impactante que estuvieran en el cauce del antiguo río para ir a ayudar a los del nuevo río, a los de la inundación. Pero bueno, la verdad es que fue muy impactante y muy triste. Y Calatrava se merece algún día un congreso aparte, ¿no? Porque Calatrava acumula a favor, en contra, y hay toda una gama de grises en medio que quizá un día, bueno, es un tema. Si alguien quiere organizar un congreso de 3 días, Calatrava podría ser el tema. Muito obrigada, Ana. Temos tempo para mais uma pergunta? Na verdade, é um comentário. Assim, nós estamos num evento da União Europeia e mesmo lá, aliás, partiu de lá essa questão do fascismo e a Bauhaus teve essa questão de ser atacada por, no caso, os nazistas. E eu me lembrei de um livro do Tom Wolfe, que é da Bauhaus ao Nosso Caos, não sei se vocês leram, que é um livro que é um deboche. Então, assim, eu acho que a Bauhaus permanece na vanguarda depois de todo esse tempo. E é mais um comentário que eu quero fazer, não uma questão para vocês. Essa questão de vanguarda, não só no design, na arquitetura, mas também culturalmente, politicamente, e como isso é visto hoje, com esse retrocesso ocorrendo na Europa, aqui no Brasil, e nos Estados Unidos, principalmente. E, assim, isso acaba afetando a população de um modo geral, né, no dia a dia. E, assim, eu acho que é um evento maravilhoso. E, assim, é só um comentário. Muito obrigada. Queria abrir para os membros, se quiserem fazer algum comentário, ou partir para o encerramento, como acharem melhor. Não, um pouco, continuando um pouco o que você trouxe, né? Esse ano de 25 se comemoram os 100 anos da Bauhaus de Dessau. E, justamente, há uma forte corrente contra toda a verba destinada a esse centenário. A mesma coisa ocorreu com a escola que tentou mais ou menos, não exatamente, mas ser uma continuação da Bauhaus, que foi a escola de Ulm, né? E a escola de Ulm tem sido sistematicamente atacada, tanto que ela foi fechada em 68, e toda a memória dela até hoje é sistematicamente atacada pelos setores conservadores e retrógrados da sociedade alemã, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, aí essa aqui é a beleza da coisa, você tem o nome Bauhaus, que é mítico, que, enfim, as pessoas projetam várias coisas na Bauhaus que nem sempre correspondem à realidade, mas que evocam um certo passado de ruptura, um certo passado de futuro, etc. E a gente vê o nome da Bauhaus sendo trazido. Isso é muito auspicioso, quer dizer, um pouco a gente tem uma luta político-ideológica em torno dessa herança, né, do nome da Bauhaus, né? Bueno, yo me fui de un chat de WhatsApp que había, no lo sé, 500, 600 profesores de arquitectura de toda España, hace, no sé, un par de años o así, porque salió un artículo alguien se rió de que Vox, que es el partido ultrafascista en España, estaba votando en contra de la nueva Bauhaus europea.
por rojos y por comunistas, o sea, era una mezcla de estar votando como en contra de la Bauhaus antigua. Pero lo que a mí me asombró, o sea, no me asombró que Vox hiciera eso, me da igual. Pero sí hice yo un comentario recordando que la Bauhaus original la habían cerrado los nazis, cosa que es un hecho histórico. Pues más de uno y más de dos arquitectos, profesores de arquitectura en ese chat, bueno, se exclamaron, se ofendieron de que yo insinuara. Y me fui de allí y me fui preocupada pensando que la ultraderecha y el fascismo pues está entre nosotros y tenemos que luchar por la democracia todos los días porque es igual de frágil hoy que en 1929, que en 1936. ¿Sí? Y es increíble, tú dices Bauhaus o dices Escuela de Ulm y todavía, ¿no?, aparecen fantasmas y gente, bueno, reaccionaria es la palabra, claro. Sí, sí. Muito obrigada. Eu vou encaminhar o encerramento, Luiz, agradecendo mais uma vez. Só dando talvez um tema de doutorado para alguém que quiser se aventurar na psicologia e na arquitetura, lembrando, vendo mais ex-alunos da FAU aqui, o Samuel Lamas vai falar daqui a pouco também. O pertencimento, que eu achei muito bem explicado, né, o Together como senso de pertencimento, eu sinto muito que os alunos da UNB levam essa alma mater muito forte, né, em seu DNA. Eu me considero, inclusive, né, fui mestrado e doutorado na casa, me considero da alma mater da UNB, e eu vejo que essa arquitetura tão significativa e tão importante, né, o campus da UNB e a arquitetura de excelência naquele momento, elas convidam ao pertencimento. Então, assim, tem um poder muito grande em conseguir entrar no imagético das pessoas, a gente valorizar. E uns dados que eu coletei para apresentar, mas eu ia deixar vocês cansados, é que Brasília e o campus da UNB tem um território de 55% de área verde permeável. Então, assim, começar do básico, né? Começar do mínimo já faz muita diferença. E a gente fez um esforço muito grande, com muitos ex-alunos da UNB, alunos e professores, de criar o primeiro plano diretor, depois de 60 anos de universidade, um plano diretor preservando a área histórica para tombamento e preservando os 52% de área permeável e garantindo que a universidade não tenha muros nem portarias. Esse foi o nosso legado enquanto professores dessa geração, vivendo um pouco o enfrentamento do fascismo que também está à espreita no Brasil. Muito obrigada. Queria convidar, né, a todas e todos para a gente tirar uma fotinha, né, com todo mundo antes de partir para o colóquio. E agradecer novamente todas as palestras e as considerações tão importantes nessa construção de pontes.